Olá, bem-vindo ao programa Estação Sorriso, um programa que está levando informações de saúde para você e toda a sua família. Ela tem tomado espaço na mídia, afinal, poderá levar a uma endocardite bacteriana. Eu estou falando da doença periodontal. Este é o nosso assunto do programa de hoje. E aqui conosco, doutora Samara Feitosa. Ela é especialista em periodontia e mestranda em periodontia na São Leopoldo Mandique. Doutora Samara, seja bem-vinda ao programa Estação Sorriso. Queria agradecer o convite, quero dizer que é um prazer estar aqui na TV Marte, no programa Estação Sorriso, para passar informações sobre saúde periodontal para os seus telespectadores. Bem, com certeza para nós do programa Estação Sorriso, do grupo Alex Filho e da TV Master, é um prazer tê-la também. Doutora, quando se fala normalmente em dentista, lembra sempre do dente. O dente para restaurar, o dente para clarear, o dente para alinhar. Porém, quase não se fala em gengiva, quase não se fala em ligamento periodontal. E esses assuntos, principalmente a doença periodontal, ela vem tomando um espaço na mídia, não só local, como nacional. Isso seja mídia televisiva, mídia impressa. Mas, enfim, e foi essa dúvida de um internauta que nos fez retornar esse assunto que hoje está tomando conta da mídia. É possível, inclusive ele pergunta, o nome da pessoa que passou o e-mail é Flávia. Ela pergunta se pode saber, ela mesma se pode saber, se ela tem essa doença periodontal. Isso é possível? Sim. Primeiramente, eu vou falar o que é a doença periodontal, que muitos leigos não sabem. Então, a doença periodontal é uma doença de caráter infeccioso e inflamatório que acomete os tecidos de suporte e sustentação dos dentes. No caso, os tecidos de suporte, quando falamos, estamos falando de gengiva. E os de sustentação, que é o cemento, o ligamento periodontal e o osso alveolar. Então, existem vários tipos de doença periodontal, mas as mais comuns, as mais frequentes, são a gengivite e a periodontite. Então, o que seria a gengivite? A gengivite é uma inflamação que ocorre na gengiva, com a presença do sangramento. Então, se essa gengivite não for tratada, ela pode evoluir para uma periodontite, que aí já vai ser uma complicação bem maior, onde não vai acometer só a gengiva, e sim o osso alveolar. No caso, que é o osso que suporta o dente no alvéolo, no caso. Então, se não tratado, essa inflamação vai progredir e vai começar uma reabsorção do osso, podendo até levar à perda do dente. Ok, Flávia, então eu creio que ficou respondido. Ou seja, se a sua gengiva está sangrando, então isso é o primeiro sinal de alerta. Não só a Flávia, como qualquer um de vocês que está assistindo esse programa. Se a gengiva sangra, então o primeiro sinal é esse sangramento. Então convém alertar todos que a gengiva, que faz parte também da boca, não só o dente, e não procurar um dentista só para o dente, mas também para a gengiva. Afinal, o primeiro sinal é o sangramento. Aliás, eu tenho uma notícia boa, deverá ser lançado no mercado ainda este ano uma nova versão do Aluminajet, ou seja, um aparelho criado em 2001 por um colega, Isio Mazur. E esse aparelho ele remove a cárie sem o uso de broca. Olha só, eu falei que desde que foi lançado o Estação Sorriso, a gente iria dar uma notícia como essa. Então, em breve, nós vamos ter um aparelhozinho que remove a cárie sem o uso de broca. Olha que notícia boa. Bem, doutora, a causa da doença, afinal, existe todo esse dilema, toda essa polêmica em cima da doença, está levando aos hospitais absorverem também dentistas na UTI. E isso principalmente se tiver pacientes em relação à questão da cardiopatia. Finalmente, qual é a relação que existe entre esse problema do cardiopata, da UTI? Porque essa história toda começou.
Afinal, qual é a causa dessa doença e de que forma essa doença poderá levar a problemas ligados à questão, principalmente, de um cardiopata? Não sei se a pergunta seria essa, mas há essa dúvida em cima do que está se comentando na mídia local e nacional. A principal causa da doença periodontal é a placa bacteriana, que não foi removida durante a higienização bucal. Então, o que acontece é que os pacientes portadores de doença periodontal já possuem um maior número de bactérias na corrente sanguínea. E se esse portador de doença periodontal for um cardiopata, no caso que você fala, doutor Júnior, que estaja, né, em ambiente hospitalar, então essas bactérias já vão atingir a corrente sanguínea. Então, essas bactérias vai ocasionar um aumento da produção de substâncias, que essas substâncias, por exemplo, poderiam acelerar a deposição de placas de gordura na superfície dos vasos. Então, com isso, com essa deposição de placas de gordura, pode ocorrer a tão famosa aterosclerose, não é? Então, isso acaba sendo um fator de risco para o desenvolvimento de infartos do miocárdio e acidentes vasculares cerebrais. Ok, então ficou bem claro por qual motivo os profissionais da odontologia, essa lei que fala tanto em dentistas na UTI, leva os profissionais da odontologia a atuar na UTI. Para remover essas placas bacterianas e aproveitar também e fazer uma avaliação na saúde bucal desses pacientes, evitando assim riscos de infecções e diminuindo também a presença do paciente no ambiente hospitalar. O tema de hoje, novamente, é a doença periodontal, que virou manchete em todos os jornais. Bem, estamos aqui com a doutora Samara, mas antes eu gostaria de mostrar exatamente para o público entender melhor. Câmera, vamos focar aqui esse modelo para eu tentar exatamente explicar ao público o que a doutora falou no primeiro bloco. Bem, olha só. Aqui é um elemento dentário. O que a doutora falou é que existe o ligamento periodontal, né? O ligamento ele é formado por essa estrutura que é a gengiva, essa outra estrutura aqui, que é o osso, e entre o dente e o osso tem esse ligamento. Então, tudo isso aqui é uma estrutura que envolve o dente. Agora, mantenha essa câmera no lugar, eu vou só trocar aqui o modelo para entender melhor o que nós falamos no primeiro bloco. Olha só, vamos tentar mostrar aqui. Isso, aqui tá bom. Muito bem. Então, olha só, isso aqui do lado de cá é uma gengiva normal. Se a sua gengiva está assim, está tudo bem. Agora, se ela estiver assim, está tudo mal. Isso aqui é um quadro de gengivite, foi isso que a doutora falou. Essa gengiva sangra com facilidade, passou o fio dental, escovou o dente, sangrou, tem alguma coisa errada. Logicamente, isso é um modelo. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou puxar isso aqui, ó. Estou puxando. E agora eu vou mostrar aqui abaixo da gengiva, você tem o sistema, o osso, que sustenta também os dentes. Só que aqui, nessa área, já começa a formar o quê? Os tártaros, que é aquela placa que ela falou. Essa placa endurece. Agora vamos pegar um outro modelo para ficar bem explicado ainda tudo o que foi falado no primeiro bloco. Vamos focar aqui. Olha só, isso aqui já é a doença em um estágio muito mais avançado. Praticamente essa gengiva já está toda flácida. E aqui, ó, já houve uma retração da gengiva. E se eu for puxar aqui, para você entender, olha o que aconteceu. Muito bem. O tártaro continuou a migrar e já vai destruindo o osso. E esse dente praticamente vai ficar com mobilidade. Doutora, é exatamente isso que nós explicamos, que a doutora explicou no primeiro bloco. Isso, em suma, seria toda essa história. Agora eu pergunto à doutora, inclusive, quando as pessoas vão ficando com uma certa idade, os dentes começam a ficar mole. Dá a impressão que a pessoa está voltando a ser bebê. Finalmente, é verdade que essa doença, né, chega mesmo, a pessoa chega a ter problemas, o dente começa a ter mobilidade e corre o risco de perder o dente? Sim. Como eu expliquei anteriormente, no caso de periodontite, já vai começar a reabsorver, né, esse tecido de suporte, o osso de sustentação do dente. Então, se não tratado, essa reabsorção vai evoluir até realmente ocasionar a perda do elemento dental. Então, fique atento. Gengivite, dente com mobilidade, procure um periodontista. Afinal, a especialidade da odontologia
que trata do periodonto é o periodontista. E nós temos centenas de periodontistas aqui em João Pessoa, na Paraíba e em Campina Grande. Doutora, em poucas palavras, para o público entender, depois dessas imagens que eu mostrei no modelo, o tratamento que o dentista faz, como é que se dá esse tratamento em si? Inicialmente, no caso de uma gengivite, o tratamento consiste em sessões de raspagem e alisamento radicular. Tanto a gengivite como a periodontite. Sendo que, às vezes, quando a gente está fazendo o tratamento, esses instrumentos não atingem a superfície realmente que está contaminada. Então, nesses casos, onde o instrumento não alcança, a gente pode optar por procedimentos cirúrgicos para melhorar o acesso para essa raspagem. Por falar em imagens e tratamento, diretor, vamos selecionar algumas imagens na tela do Estação Sorriso. A primeira imagem. Doutor, esse caso aí, por exemplo, que nós estamos vendo na tela, daria para a senhora explicar essa parte inferior, esse quadro inferior e esse quadro superior. Qual é a diferença exatamente do que está acontecendo? Na figura superior, aí estamos diante de uma gengivite, né? Aquela inflamação que ocorre na gengiva, com presença de sangramento. Por isso que tem essa vermelhidão, essa cor mais... Justamente, mais vermelha, essa cor mais vermelha, brilhante, que não é característica de uma gengiva saudável. Agora eu percebo, doutora, também que os dentes perdem um pouco o brilho. Isso aí seria devido à presença das placas da placa bacteriana, justamente, que é uma superfície de bactérias, né, biofilme, que a gente chama, que se adere à superfície dental. Próxima. Esse caso. Aí também é uma gengivite. Pode-se observar que as papilas dentárias estão assim mais volumosas, né? Caracterizando a hiperplasia gengival. Ou seja, se isso aí continuar assim, a gengiva chega até mesmo a cobrir o dente, né? Pelo menos uma parte dele, né? E também aquele processo de reabsorção pode ocorrer, causando, no caso, a periodontite com invasão da reabsorção no tecido ósseo. Próxima imagem. Esse caso aí. Isso aí já foi um caso de recessão gengival. A gengiva desceu no caso? Justamente, a gengiva retraiu devido à inflamação. Nesse caso, já teve a perda óssea da parede vestibular. Um caso como esse aí, provavelmente o dente pode ter mobilidade? Sim, em alguns casos sim. Isso vai depender do tipo de periodonto do paciente. Então, se você tem um quadro desse aí na sua boca, uma situação dessa, então procure um periodontista. Próxima imagem. Esse caso aí, doutora, não ficou muito bem a imagem? Isso aí é um caso também de recessão gengival, né, sendo que mais suave, mais né, suave em relação ao outro, né? Nesse caso aí podemos optar por procedimentos estéticos, né, que é o que chamamos de cirurgias plásticas periodontais para recobrir essa raiz. Quer dizer que pode fazer uma cirurgia plástica ali, colocar um pouco de gengiva para... Dependendo do grau da recessão, podemos optar pelas cirurgias plásticas. Próxima imagem. Esse aí também são dois casos, né, de recessão gengival. A recessão gengival que a doutora fala é exatamente assim. A gengiva ela está baixando e está expondo a raiz do dente, é isso? Expondo a raiz do dente. Esse caso aí também pode ter uma solução com cirurgia plástica, que se chama? Cirurgia plástica periodontal, pode ser. Ok, próxima imagem. Pronto, aí... sim, volta à imagem anterior. Esse aí já é o depois, que aí optou-se pelo recobrimento radicular, né, e fez o procedimento cirúrgico. Sim. Nesse caso aí já foi recuperado o caso, né? Ou seja, o paciente fez essa cirurgia plástica e realmente a recobriu a superfície dentária exposta. Ok, próximo. Essa situação aí é um quadro também de gengivite? Um quadro de gengivite. Pode-se perceber a coloração vermelha intensa da gengiva. E assim, eu percebi também, doutora, que há um amarelado no dente. Me parece que aquela imagem, o paciente quase não faz a remoção da placa, né? Existe existe um termo que se usa, fica como se fosse um lodo transparente, né? Uma camada fina. Tudo aquilo ali é bactéria que vai se acumulando. Tudo é bactéria. E isso aí pode levar a endurecer, virar o tártaro, uma coisa mais dura. No caso, calcificar, né? Virar o que chamamos de cálculo dental, que aí realmente fica bem mais difícil do paciente remover mecanicamente. Aí com a escova se remove? Sim, no caso de formação de cálculo, não. Aí o paciente vai ter que procurar um periodontista para fazer o tratamento periodontal. Ok. Bem, eu quero lembrar também que, segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem nada mais, nada menos
do que 2,8 dentes cariados por criança de 12 anos. Isso é uma taxa muito alta. E, por falar nisso, vem aí o Congresso em Salvador, de 2 a 5 de setembro, um Congresso Internacional em Salvador, na Bahia. E o tema vai ser exatamente discutir essa questão da saúde bucal. Doutora, me diga uma coisa, uma vez tratada essa doença, existe a possibilidade, por exemplo, nós explicamos aqui que há uma destruição de osso, o dente tem mobilidade. Quando se faz um tratamento, isso é possível recuperar tudo isso? Ou seja, o dente voltar a não ter mobilidade, recuperar esse osso, ou a coisa se complica? Como seria assim? Qual seria o resultado depois desse tratamento? Existe chance de recuperar isso? Assim, no caso de uma gengivite, que só acomete os tecidos, né, da gengiva, sim. Agora, no caso de uma periodontite, não. Que já ocorreu a reabsorção do osso alveolar. Em alguns casos, como eu disse, dá para a gente fazer as cirurgias plásticas, periodontais, e também optar por utilização de membranas, de enxerto. Mas, assim, vai recuperar totalmente, não. Não. Então, o ideal é que você vá ao seu dentista, se vir algum sinal de sangramento gengival ou mesmo a gengiva fora do local, né? Então, procure um periodontista. E é sempre interessante você procurar sempre um especialista nessa área. O especialista nessa área é o periodontista. Lembrando, se você tem uma sugestão, uma crítica a fazer ao programa, né? Ou fazer algum comentário ao programa, você pode mandar um e-mail para nós. O e-mail nosso é programaestaçãosorriso@hotmail.com. Olha como é fácil. programaestaçãosorriso@hotmail.com. Lembrando que não coloca o acento nem o cedilha. Bem, estamos quase terminando o programa, doutora, mas a pergunta é a seguinte: criança também tem doença periodontal ou é só o adulto que tem essa doença? Tem. Na verdade, a doença periodontal pode atingir qualquer idade, inclusive as crianças. Ah, é? Então, você que tem criança em casa, lembre-se de visitar, além de visitar o odontopediatra, é bom também visitar o periodontista. Doutora, para encerrar a sua entrevista, qual essa relação, sim, a questão do diabético, né? Tem uma pergunta aqui também de e-mails. Essa questão, quem é diabético, tem que ter uma atenção especial em relação a essa doença? Sim, até porque já está provado que a diabetes provoca a doença periodontal e a doença periodontal pode complicar um caso de diabetes. Ah, é? Então, o que acontece é que os pacientes diabéticos, eles têm uma maior dificuldade de cicatrização e também de combate a infecções, né, no organismo. Então, como a doença periodontal é de caráter infeccioso, quando ela está associada à diabetes, ela torna-se bem mais agressiva. Bem, eu quero lembrar também que a prática irregular da odontologia continua sendo praticada constantemente em várias cidades do interior do estado. Acontece que isso aqui é uma informação do Conselho Regional do Ceará. Olha só, na nossa cidade vizinha já está havendo práticas irregulares. Então, o Conselho Regional de Odontologia do Ceará já está combatendo os falsos dentistas no interior do Ceará. Então, isso vai um alerta para todos os conselhos regionais do país.